Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Vamos dar prosseguimento às nossas missões. A missão 1 já foi. A gente trabalhou na última aula, na última missão, como esses povos chegaram no atual território do Brasil, Pernambuco, e agora vamos trabalhar as características socioculturais desses grupos que habitavam o atual território de Pernambuco antes da chegada dos europeus. Como é que a UPE vai abordar, e se a UPE realizar, for a banca responsável pelo próximo concurso, como é que a UPE tem um costume de trabalhar esse tema? Abordagem sobre a formação social, a formação cultural. Além disso, a herança afro-indígena, no caso, a herança indígena e depois a herança africana, é muito comum essa abordagem. Mas vamos dar ênfase agora justamente a essas características socioculturais das populações indígenas que habitavam o território do atual estado de Pernambuco. O atual estado de Pernambuco, como eu falei, que hoje ainda tem muitos grupos remanescentes. Na última aula eu falei para vocês a diversidade de sítios arqueológicos e eu posso também concluir e também reforçar a quantidade de grupos que foram dizimados, o que resta hoje são algumas reservas indígenas. Então vamos lá fazer essa abordagem. Veja aí algumas características desses povos pré-cabralinos. E por que o termo pré-cabralino? Que faz referência a Cabral, que chegou em 1500, legitimando aquele tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, que foi justamente aquele primeiro, é considerado o primeiro acordo diplomático envolvendo a Espanha e Portugal. E fazendo referência justamente ao Tratado de Tordesilhas, vamos colocar aqui só para você projetar o atual território do Nordeste, pegando também um pedacinho aí do Sudeste. Esse acordo que justamente precisava de uma legitimidade. Tordesilhas, 1494, você tem um princípio que marca a diplomacia nesse momento, que é o princípio ut possidetis. O que vem a ser o ut possidetis? Ut possidetis é quem chegar primeiro, a terra é sua. O nome princípio da posse. Ou seja, quando ele faz referência, a UPE, a banca, faz referência aos povos pré-cabralinos, equivale àqueles grupos que estavam aqui antes de Cabral tomar posse em nome da coroa portuguesa dessas terras. Então é só alusão a esse termo pré-cabralinos que a UPE já utilizou muitas vezes nas questões de vestibulares e também questões de concurso. Mas vamos lá a essas características, já que eu já expliquei para você a origem desse termo aí pré-cabralino. Diversidade é a palavra que você deve colocar em mente. Diversidade cultural, diversidade linguística, diversidade de povos, diversidade de tradições, de costumes. E, obviamente, quando eu falo diversidade cultural dos povos que aqui habitavam, porque a gente quer romper com aquela ideia da homogeneidade. Quando os europeus chegaram aqui, 1500, eles vão trazer aquela ideia da falta. Se esses grupos não falam o português, se eles não têm hábitos e costumes de um europeu, logo ele é um selvagem. Só que aí, quando abordamos os aspectos culturais e étnicos, a gente não vai mais usar esse termo, porque a visão que o europeu tem é uma visão a partir daquilo que eles classificavam como algo bom ou como civilizado. Ah, professor, mas eu posso afirmar que os tupis, os geis, os aruaques, aqui em Pernambuco, os tabajaras, os caetés, os tapuias, os cariris, eles eram civilizados? A palavra civilização tem também diversos sentidos. Tem um autor chamado Samuel Huntington, que ele até escreveu um livro bem conhecido hoje, chamado O Choque das Civilizações. A gente pode dizer que a civilização é um complexo social. E, obviamente, quando você tem indivíduos desenvolvendo relações, a gente pode chamar de civilização. Então, quando os portugueses chegaram aqui a esse território, havia civilização. Agora, não a civilização do patamar
europeu. Mas isso quer dizer que a civilização europeia era superior à daqueles povos que aqui habitavam? Não. Em história, a gente não pode utilizar essa percepção. Obviamente que a antropologia também colabora para reforçar essa ideia, que não há um grupo superior ao outro. O que nós temos são, cada sociedade, cada grupo desenvolve seus hábitos e suas tradições. Então, quando eu falo de diversidade cultural, por exemplo, a capacidade inventiva desses grupos que aqui habitavam. E, obviamente, eles também têm um conhecimento científico depurado. Já ouviu falar movimento das marés? Se você pegar o jornal da sua cidade, ou o jornal aqui do estado, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, a Folha de Pernambuco, vai ter ali, eu acho que na página 2 ou na página, tem a capa, na contracapa você vai encontrar lá, movimento das marés, tal dia, não tem? Aí você vai ver lá que tem a lua, né? Lua crescente ou não. Os índios, os grupos que aqui habitavam antes da chegada dos europeus, eles já conseguiam desenvolver esse conhecimento. Através dos astros, eles conseguiam prever ou projetar o movimento das marés. Além disso, eles têm justamente uma ligação muito forte com a natureza. Outra prática, você almoça, de repente vai descansar onde? Na rede. Então, um outro costume, hábito que foi inserido no mundo atual, que foi desenvolvido por quem? Por esses grupos que aqui habitavam. Então, a tatuagem. Tem muitas pessoas que gostam, né, de tatuagem. Os índios também faziam pintura em seus corpos, não com valor estético, mas com valor ligado aí à guerra, à coragem que alguns grupos desenvolviam. Então, quando eu falo diversidade cultural e étnica, é entender que não há apenas um grupo, havia justamente, segundo alguns teóricos, alguns estudiosos, antropólogos, que você chega a 200, 300 grupos com línguas distintas, diferentes. E, obviamente, você, quando fala em diversidade cultural, há uma prática cultural também bem interessante, que quando os portugueses chegaram aqui, ficaram justamente assustados, aquele primeiro contato com os grupos locais. Mas aqueles que aqui habitavam também ficaram impactados com os europeus. O europeu, muitas vezes, passava um mês, 3 semanas sem tomar banho. Chegando aqui, esses grupos locais tinham um hábito diário de 3 banhos, 4 banhos, que foi inserido também no nosso dia a dia hoje. Então não podemos admitir, né, usar a expressão grupo de selvagens, eles não tinham tradição, não tinham cultura. Esses grupos tinham cultura, tinham tradição e elas estão no nosso dia a dia. Você gosta de tapioca, talvez, beiju, também tradição indígena. O termo índio, eu evito usar esse termo. Eu lembro que eu fui ao encontro que a gente chama a Copa do Mundo dos Historiadores. Lá vai estar a nata dos historiadores do Brasil e do mundo. Eu fui nesse encontro lá em Santa Catarina e o professor, ele é pós-doutor em História, ele disse que hoje o que devemos fazer é evitar usar o termo índio, porque justamente o termo índio simboliza esse eurocentrismo, porque foi um nome dado pelo europeu. Os grupos que aqui habitavam não se reconheciam como índios. Tipo, eu moro em Limoeiro. Logo, eu sou limoeirense, eu me reconheço como tal, eu uso esse adjetivo pátrio, mas esses grupos não utilizavam esse termo. E os europeus aqui vão querer esse termo, como eu falei, quando você tem a chegada de Colombo, representando aí a Espanha, nessa expansão marítima ali do século XV, ele acha que tinha chegado às Índias, em busca de especiarias. Então, os habitantes das Índias, ele vai chamar de índios, achando ele que tinha chegado ao Oriente. Então, esse é um termo equivocado e também regado de problemas. E você, talvez, já viu um priminho, uma sobrinha, que no dia do índio, chega lá, né? Caracterizada, a professorinha pega lá todos os pequenininhos, né, 3, 4 aninhos, e pinta muitas vezes de uma só forma. É complicado criar o estereótipo do índio. Ah, o índio que faz barulho, o índio que pinta o rosto. É muito mais complexo do que isso. Por isso que algumas escolas até indicam que não faça isso, que a professorinha lá não faça isso, porque o aluno ele tem que entender desde cedo a diversidade que marcava esses grupos que os europeus negaram. Olha aí, Everton, quando eu falo povos nômades, povos sedentários, essa definição também é interessante para entender que nem todos os grupos que habitavam
esse local, antes da chegada dos europeus, eram nômades. Alguns sim, havia seminômades e outros já conseguiram desenvolver residência fixa. É a fase do neo-índio aqui no Brasil, ou o neolítico na pré-história geral. O fato é, nenhum desses grupos aqui no Brasil, no atual território do Brasil, eles conseguiram formar uma sociedade complexa, tipo os maias, os astecas, os incas, que chamamos de povos pré-colombianos, esses povos que habitavam no atual território do México, né? Você pegar Guatemala, aqui a região dos Andes, você tem o Império Inca sendo formado. Então, no Brasil, não tem formação de império de sociedade complexa, muito menos aqui, obviamente, no atual território de Pernambuco, antes da chegada dos europeus. O que você tem aqui são grupos que vão desenvolver modos de vida que faz lembrar o Paleolítico, passando para o Neolítico. Organização social. Há um texto do século XVI em que os portugueses vão usar esse termo aqui, olha. Os povos que habitam esse território chamado Terras Brasílias, atual território do Brasil, não tem o R. Coloca logo o R. Eles não têm rei. Rei no sentido de governante, mas eles tinham um governante. Eles tinham um líder, que era o pajé. Ah, um povo sem lei. O L de lei. Eles não tinham leis escritas, porque nenhum grupo que habitava o atual território de Pernambuco detinham o domínio da escrita. Lembra que eu falei? Pré-história? Para os portugueses, já que eles não tinham lei escrita, então era um grupo de selvagens. E eles não tinham F. O F de fé. Só que eles tinham fé. A religião desses grupos era uma religião politeísta. Poli, diversos. Teísta, tel, Deus. Eles acreditavam em fenômenos da natureza, sol, chuva. Também se ligavam aos astros, às estrelas, por exemplo. Mas eles tinham uma religião. Só que para os europeus, eles não tinham nem o R de rei, nem um L de lei, nem um F de fé. É isso que eu chamo de etnocentrismo. Quando eu avalio a minha cultura, meu padrão cultural superior ao do outro. A cidade de Limoeiro tem uma tradição cultural superior à de Carpina. É uma frase etnocêntrica. Limoeiro desenvolve práticas culturais que têm um significado para um grupo local, assim como Carpina. Não podemos definir cultura superior ou inferior, mas quando os europeus chegaram aqui, vieram com essa perspectiva de superiores. E vieram com essa ideia também de civilizar esses selvagens que não tinham rei, nem lei, nem fé. E, obviamente, quando eu falo nessas características, também vou trazer aí outros elementos para a gente refletir. Quando eu falo características, lembrar, sociedades ágrafas, eles desconheciam a escrita. Havia divisão do trabalho? Sim. A mulher tem uma função nesses grupos locais, além de cuidar dos idosos, das crianças, elas também ficavam responsáveis muitas vezes aí de cuidar aí da prática agrícola. E o homem responsável pela caça. O casamento era endógamo, ou seja, casamento entre parentes. Isso também faz com que a Igreja Católica repudie, quando chega aqui no século XVI, e a prática da poligamia. A percepção desses grupos, muitos desses grupos, eles acreditavam assim: eu tenho uma mulher, só que essa mulher não pertence só a mim, ela pertence a toda a tribo. Então aí você tem essa prática da poligamia, não no sentido obsceno, promíscuo, porque se falar em promiscuidade, os portugueses, quando chegaram aqui, eles passaram de fato a mergulhar nessa promiscuidade. Para você ter ideia, em Pernambuco, no século XVII, há referências à Igreja Católica que veio trazer a Inquisição. O que é a Inquisição? O julgamento de coisas que são levianas, coisas que vão de encontro à Igreja Católica. E acredite, meus amigos, até das partes íntimas de Maria, Nossa Senhora, o pessoal falava aqui em Pernambuco. Então, a promiscuidade é muito forte, que é trazida pelos portugueses. Ah, mas esses grupos locais, professor, os índios ficavam nus. Eles ficavam nus
por uma tradição, por um costume, até mesmo a questão dos trópicos, né? Uma região tropical, você sabe, mas não havia essa ideia de maldade que a Igreja Católica vem trazer. Aquela tradição que o nosso querido Friedrich Nietzsche fala, né? Essa tradição judaico-cristã, que vê o corpo como um pecado. E é isso que a Igreja Católica vai fazer. Caiu uma questão já no concurso, uma imagem de Frampost, no caso é Caute, né? Quando ele pega aquela mameluca e vai justamente colocar o que? O linho. Eles não conheciam o linho, mas é a forma que o europeu tem de inserir a tradição, o costume, a moda europeia nesses costumes indígenas. Vamos falar depois sobre isso, é a chamada catequese. O que é a catequese? É a imposição de tradições e hábitos europeus nessas sociedades. Outra característica é, eles tinham um senso comunitário. Logo, você vai ter aquele espaço sendo desenvolvido para praticar a agricultura, e o que colhia dividia entre eles. E também você tem a sociedade de guerreiros. Falar em guerreiros, é interessante também falar na questão da antropofagia. Antropofagia. Que a Igreja Católica, os europeus, quando chegaram aqui, eles vão usar esse termo para todos os grupos. Eles vão dizer que todos os grupos que habitavam aqui eram canibais. Tem uma diferença entre canibalismo e antropofagia, professor? Tem. A antropofagia é um ato simbólico, segue um ritual, está ligado à crença, de você encontrar no outro, talvez até no teu inimigo, o vigor, a força e a coragem. Você mata ele e vai inserir parte do corpo dele. Porque eles acreditavam que, fazendo isso, a coragem e o vigor viria com aquele pedaço de corpo. Mas o que é o canibalismo? É você matar o outro, você justamente fazer toda aquela atrocidade com o corpo do outro, do teu inimigo, mas não tem nenhum valor ritualístico, nem religioso, nem simbólico. Já a antropofagia tem, porque era justamente inserir parte do corpo. Não é você matar o outro e fazer um churrasquinho, não. Você pega um pedacinho da parte do corpo e vai inserir, acreditando que o espírito e o vigor vai estar naquela parte do corpo. Mas, obviamente, a visão dos europeus é uma visão deturpada. Percebeu que quando eu falo características sociais, políticas, econômicas desses grupos, eu me relaciono aos europeus, porque os europeus chegam e vão classificar tudo isso que existia como algo, né, inferior, como algo que deve ser eliminado. Os índios, veja que eu uso a expressão aí no slide, índios brasileiros. Dois troncos principais, e aí vai influenciar também aqui a história de Pernambuco. Perceba que eu trabalho e vou narrar a história para vocês no modelo espiral. Agora, ao contrário, pegando lá na ponta de cima, história geral, história do Brasil, até chegar à história de Pernambuco. Então você tem tupis guaranis, aqueles que habitavam o litoral, eles vão desenvolver relações amistosas, e os próprios portugueses vão dizer o seguinte: aqueles que são meus parceiros, vou chamar de tupi. Aqueles que não são meus parceiros, vou chamar de tapuia. Por exemplo, eu moro em Limoeiro, Limoeiro era habitado pelos tapuias. E esses tapuias eram hostis, eles vão desenvolver justamente a prática do canibalismo, outros grupos também vão desenvolver a prática da antropofagia. Ok? Nessa imagem eu trouxe para vocês aquilo que chamamos de genocídio, ou seja, um número de mortos em massa. Se você pegar 1.500, a referência 1.500, de 5 a 8 milhões de habitantes. Com a chegada dos europeus, 1.600, olha a queda. De 5 a 8, caiu para 4 a 6. O que levou a isso, professor? A gente pode citar a questão da gripe. A gripe matou muitos índios, porque eles não têm um sistema imunológico, uma defesa em relação a esse vírus. Mas os europeus também morreram, muitos morreram. Os índios não vão aceitar facilmente essa dominação. Por isso vai ter aquela distinção, olha, tupi, parceiro dos portugueses, tapuias, inimigos. E muitos portugueses também morreram de gonorreia.
que é uma doença sexualmente transmissível. Você também tem sífilis, mas nesse jogo, né, entre aquele que é o opressor, os europeus, aquele que é o oprimido, o índio, você vai ter a vitória desse opressor, a vitória dos europeus. E segue o mapinha, veja que a queda já se torna abrupta quando você tem ali, ó, 1800, 2 milhões. Olha, 2.000, 734 mil, 2018. Ninguém sabe o que vai acontecer com a FUNAI, né? Está nessa indefinição. Se a FUNAI vai ficar aqui, vai ficar ali. O índio está no zoológico. 300 mil, 400 mil índios hoje em todo o Brasil que são ameaçados em suas reservas. Perceba, de novo aí, Everton. Eu pego 1.500, em torno de 5 a 8 milhões. Eu chego agora para 2.000, 734 mil. E, obviamente, trazendo para 2018, esse número é bem menor, bem menor. O que demonstra justamente toda a violência que esses grupos locais sofreram. Por que eu uso o termo grupos locais? Porque lembra que eu disse, o professor indicou que era para a gente evitar esse termo índios, porque é um termo criado por quem? Criado pelos europeus, no caso, o próprio Colombo, né, achando que tinha chegado às Índias. Eu trouxe um vídeo, e esse vídeo é bem interessante, bem didático, foi feito pelo estado, né, de Santa Catarina. Achei muito interessante, bem didático, ilustrativo e riquíssimo, que vai te ajudar a compreender as características sociais, econômicas e, obviamente, os traços culturais desses grupos que aqui habitavam. Vamos assistir e logo em seguida eu volto para comentar. Está com áudio? Não? Então veja, pessoal, nessa imagem vai aparecer aí, primeiro, aquela concepção do encontro. Veja no início o encontro, 1492, você tem referência à chegada dos europeus, você tem a criação, né, o termo índio, uma vez que Colombo achava que tinha chegado às Índias, ao Oriente, né, com as especiarias que eles faturavam lá no Oriente, em torno de 3.000, 4.000% de lucro, né? A imagem aí, olha, a chegada desses grupos à América através do Estreito de Bering, estão vendo? América Central com os astecas. Olha só a América do Sul, a diversidade de povos que aqui habitavam. E, obviamente, esses laços consanguíneos que marcavam também essas tradições. Em seguida, a habitação desses grupos. A habitação, que era habitação simples, mas também eles tinham um contato, uma harmonia muito grande com a natureza. Era uma marca desses grupos locais. E através das ocas eles conseguiam justamente desenvolver essa forma de habitação, de moradia. Quando se fala também nesses grupos que aqui habitavam, tem um chefe, tá? Esse chefe que geralmente era o mais velho da tribo, mais velho do grupo. E, obviamente, a questão da herança também era muito comum. As atividades eram o quê? Comunitárias. E uma sociedade de guerreiros. Então, a imagem aí das flechas, né, para lá para cá, representa essa sociedade de guerreiros. O casamento também era estimulado, porque o casamento era uma forma de garantir a reprodução. E veja aí, olha, ele teve uma relação, na imagem passa por outro. Que a ideia da poligamia, a ideia de que essa mulher pertence a toda a tribo, deve ser tratada. O uso também da caça, coleta. Veja que eles tinham um conhecimento muito depurado aí na área da astrologia. A agricultura também era muito comum. Ornamentações dos corpos, que você pode justamente ver aí na imagem. Depois eu vou colocar esse vídeo para vocês também, na parte de dica, para você acompanhar a narração, muito rico. Tipo de bebidas também, eles desenvolveram tipos de bebidas. Olha só, na culinária, tapioca, pamonha, tá? E também você tem
essa relação aí com a natureza, tudo buscando esse equilíbrio, né? Não havia aquela ideia de excedentes, de sobras, para justamente você ter aí o comércio, não havia essa prática. Também você tem a questão do casamento, né? A escolha aí de cada par. A questão também da utilização dos rios é bem comum, que muitos habitavam próximo aos rios ou próximo ao mar. A religião, galera, a religião você tem essa diversidade, essa concepção aí, né, bem distinta daquilo que nós temos hoje na religião cristã ou islâmica. Você tem justamente essas tradições. Não havia livro sagrado, obviamente, até porque eles não têm o domínio aí da escrita. Então, é um vídeo bem interessante, né? Que pena que o áudio não saiu agora, mas que a gente depois deixa para vocês disponível na nossa plataforma, lá na Dica Plus, para você aí, né, baixar. Lembrando também, quando se fala em índios, há várias lendas, né, principalmente na região amazônica, a gente encontra várias lendas referentes a esses grupos que habitavam. E aí a questão que eu falei do movimento das marés. A partir de quê? A partir dos astros, eles vão também desenvolver práticas agrícolas importantes para a sua sobrevivência. Olha, por volta de 1300 você tem aí 270 línguas, né, distintas, desenvolvendo entre eles, e essas tradições que marcam até hoje. Olha aí, olha, o que eles deixaram, as pinturas rupestres, era uma forma também de comunicação. E a pintura dos corpos, que a gente chama hoje de tatuagem, eles também faziam isso, principalmente quando é para uma guerra, para um desafio, né? Então, hoje você pode encontrar tapete, a parte de cestos, com essa referência, com essa marca desses grupos locais, tá? Então, aí você tem toda essa tradição que marca a sociedade ou as sociedades indígenas. Então, é um vídeo interessante, curto, você vai ver depois na Dica Plus. Vou deixar lá para você acompanhar direitinho essa situação. Para encerrar essa nossa missão, que tem como objetivo você enxergar a diversidade de grupos que habitavam o Brasil e também Pernambuco, eu quero trabalhar com vocês 3 percepções da chegada dos europeus e o contato com esses grupos locais. A primeira palavrinha é estranhamento. O estranhamento do índio quando vê o português e do português quando vê o índio. Tem um filme, tá, que você pode acompanhar aí, eu até posso colocar como dica depois, chamado Caramuru. Na invenção do Brasil, quando você tem esse choque entre aqueles que habitavam aqui e esses europeus. As doenças também, essa guerra aqui também vai envolver vírus, bactérias, que vai, obviamente, assolar mais os grupos locais. E a palavrinha etnocentrismo. É esse europeu se sentindo superior ao outro. O que é etnocentrismo? Etno, costume, tradição. Centrismo, centralizado em tal grupo, em tal sociedade. Então você vai ter justamente essas características. Pernambuco antes dos europeus. Nós temos os Tupinambás, os Tabajaras e os Caetés. Esses grupos que habitavam o litoral do atual estado. E só uma curiosidade, a própria palavra Pernambuco também tem origem indígena. Esses grupos que habitavam o litoral, eles, quando viram os portugueses, eles passavam a usar o termo Paranapucã, Paranapucã, para fazer referência às águas que batiam na rocha, nas pedras. Então, Pernambuco significa o quê? Paranapucã significa águas que batem nas pedras. Então, veja, até o nome do nosso estado tem essa origem indígena. Esse mapinha é riquíssimo, porque ele mostra, veja só, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, esses grupos estavam onde? Concurseiro? No litoral. Olha o que resta hoje de grupos remanescentes. Eles estão onde? No interior. Pegando aí o finalzinho do Agreste e o Sertão. Praticamente nós temos aí 12 grupos remanescentes. Chucurus, Capinauá, Cabiuá, Pipipã, Aticum, Pancará, Pancararu. Tá? Você tem aí, entre Serras Pancararu, destacar o Funiô. E aqui em cima eu coloquei a quantidade desses grupos remanescentes. Olha só, e a localização. Se você pegar aqui, o maior grupo remanescente fica para o Funiô, com
no caso, Chucuru primeiro, né, com 12 mil em Pesqueira. E lá embaixo tem o Trucá, que fica lá em Cabrobó e Orocó. Pancararu, Petrolândia, Tacaratu e Jatobá. E o restante chega, por exemplo, Tuxá, lá em Inajá, 261 membros desses grupos remanescentes, nessas reservas indígenas. Então, se você pegar aquele dado que eu falei, antes da chegada dos europeus, em todo o Brasil existiam de 6 a 8 milhões de pessoas, hoje reduzida essa quantidade ínfima. E ainda são ameaçados nessas reservas. Tá? Então, quando eu falo grupos locais, e é interessante que a UPE trabalha bastante, tá? E veja que quando eu abordei na última missão, falando sobre sítios arqueológicos, a maior parte dos sítios arqueológicos estavam onde? No sertão, que justamente coincide com esses grupos que aqui restam, tá? Então, encerramos mais uma missão. Qual foi a missão 2? Entender a diversidade de práticas culturais que marcavam esses grupos que aqui habitavam. Os Tabajaras, os Caetés, os Tapuias, cada um tinha seu costume e tinha sua tradição. Esses grupos, obviamente, que vamos depois abordar, vamos estudar quando falarmos sobre a formação da capitania de Pernambuco. Eu também vou falar mais uma vez sobre esses grupos quando trabalharmos a Guerra dos Bárbaros. E no período pré-colonial, já vou falar em Fernando de Noronha, que era Fernão de Noronha, o cara ganhou muita grana aqui. Fazendo o quê? Contrabandeando o pau-brasil. E quem desenvolve esse trabalho? O índio, através do escambo. Mas isso a gente só vai ver, só vamos trabalhar na próxima missão. Porque você sabe, o conselho disciplinado será aprovado.